Olá, você que gosta de curtir, comentar e compartilhar o nosso Dentro ou Fora, voltando num segundo tempo com o Roberto Dinamite. Na primeira parte, que você tenho certeza já assistiu, falamos muito do início, da relação dele com o Zico, que foi o grande adversário, com o Flamengo na década de 80. Falando em década de 80, Roberto, vamos lembrar a temporada curta, mas quando você vai ao Barcelona, depois você volta ao Vasco, mas imagino que quando você viajou para a Espanha, cheio de sonhos na bagagem, ficar muito tempo na Europa, como é que foi? Realmente, quando da contratação, o técnico, que era o Rifé, que estava à frente do Barcelona, veio ao Brasil, nós tivemos uma reunião aqui no Rio, junto com o representante do Vasco, do Barcelona, e foi feita a negociação, foi feito rápido e tal. Eu achava que seria aí o meu grande desafio. E fui para Barcelona com a família e tal, e chegando lá, jogar futebol, eu sabia jogar futebol, sabia fazer essas coisas. Então, o que eu tive de dificuldade não foi nem a adaptação, mas a relação no dia a dia com os jogadores e, ao mesmo tempo, com o técnico. 2 jogos depois, esse técnico saiu, entrou o Heleno Herrera, que disse que não gostava muito de jogador, e isso gerou... Jogador brasileiro. Jogador brasileiro, que o histórico do Santos lá de trás, não sei, é uma coisa que não cabe, né? Mas eu lembro que eu fui para um jogo contra a Real Sociedade, estava escalado para jogar, cheguei lá, me tirou do jogo, me tirou do banco e tal. Quando nós voltamos para Barcelona, nós conversamos, a direção, e essa foi a razão, assim, de eu não ter permanecido no Barcelona. E era uma relação diferente, né? Os jogadores, na época, só podiam 2 estrangeiros. Na época, a relação entre os jogadores era muito diferente do que é hoje. Hoje, o Barcelona tem 4, 5, 6 jogadores estrangeiros, não só brasileiros, mas argentinos. O trio da tal. frente não é espanhol, vê, né? Tu vê. Brasileiro, argentino e uruguaio. Até os grandes jogadores lá dessa década e depois, normalmente eram jogadores que vinham de outros países, né? Então, eu lamento só não ter tido paciência para esperar, porque é aquela coisa, você joga num grande clube no Vasco e tal, de repente... Você quase veio para o Flamengo na volta, antes de voltar ao Vasco? Quase aconteceu isso, porque na realidade a minha saída do Barcelona ela se deu porque o Flamengo foi a Barcelona e mostrou interesse na época, o Márcio Braga. E aí houve um contato do Barcelona com o Vasco no primeiro momento não manifestou o interesse da minha volta, e aí houve uma pressão do torcedor e tal, esse negócio todo. Isso foi o quê? 80, 81? 80 para 81. Se você tivesse ido ao Flamengo, você poderia ter sido campeão da Libertadores e Mundial com o Zico. É verdade. Poderia ter acontecido isso, mas acho que até nessa época, que é muito diferente de hoje, a relação institucional ela era muito forte, entendeu? Então, eu torno a dizer, eu não me via no Flamengo, eu me via, no primeiro momento, resolvendo uma situação. Até ouvir do dirigente do Vasco de que o Vasco não me queria naquele primeiro momento, eu falei, então vou pensar... Tem que seguir minha vida. Seguir minha vida. E tinha até uma situação de ir para a Inglaterra, na época para o Nottingham, que a gente estava disputando uma Recopa, e eles se mostraram interessados, mas no final o entendimento foi voltar para o clube que me projetou, que foi o Vasco, e acho que foi E aí o Corinthians pagou o preço. o melhor caminho, e na volta aqueles 5 gols contra o Corinthians. Roberto, falando em volta ao Vasco, volta ao Brasil, você, além do Vasco da Gama, teve passagem na Portuguesa e no Campo Grande. Como é que foram rapidamente essas passagens em São Paulo e no Campo Grande, que você encontrou, por exemplo, o Eloy com você? Na realidade, o que aconteceu é o seguinte, em 87, o Vasco fez, para mim, um dos melhores times, se não o melhor. Campeão estadual. Em 88, eu tive um problema de panturrilha, uma dor de panturrilha, joguei muito pouco. Aí, em 89, o Vasco fez um time, né, e dentro da cabeça de quem estava no primeiro momento, acho que era o Zagallo, eu não faria parte daquele processo, né, e depois foi o Nelsinho que seguiu em frente.
E aí surgiu uma oportunidade de jogar na Portuguesa, de ir para a Portuguesa. E eu fui para a Portuguesa, joguei em 89 o Campeonato Brasileiro, foi muito legal. Vi lá crescer e nascer o Denner, né, o Tolinho, que era o irmão do Anderson, que era também um outro grande jogador. E foi um desafio legal e eu gostei muito. Agora, quando eu voltei ao Vasco, a possibilidade de disputar até uma Libertadores e tal, ser aproveitado, foi nesse momento que o Zagallo na cabeça, não era o Zagallo na vez anterior. Era o Nelsinho, talvez? Eu acho Início que de já. 89? Foi o Mas Nelsinho não que houve nem campeão contato, brasileiro. não houve nem contato com o Nelsinho com relação a isso. Depois de 89, para a Libertadores, que eles optaram por outro jogador, e aí eu não continuei. Aí teve um negócio da Portuguesa, do Campo Grande. Aí fomos eu, Eloy, Adão, Cláudio Adão, e foi um time legal, foi um time que me deu prazer de jogar também. Falando em prazer, a gente olha as estatísticas aqui, artilheiro do Brasil na temporada 81, 62 gols. Fez esse nosso artilheiro aqui, chuteira de prata nessa temporada também, né? Artilheiro em gols oficiais ali foram 44, que ele tinha amistoso também nessa temporada. Campeonato Brasileiro por 2 vezes artilheiro, o maior artilheiro do Campeonato Brasileiro. Isso é legal, né? Você não gosta de fazer gol, eu você joguei sabia, muito, né? eu joguei muito também. Mas você conhecia o caminho do gol, né? Bateu muito pênalti, não? Era falta, era cabeça? O que era? Qual era a tua especialidade? Assim, eu gostava de fazer gol da falta? Mas tu dá uma olhada aí, cara. Eu acho de todo jeito, né? Mas fui aperfeiçoando. Foi treinando? Treinando e melhorando a cobrança de faltas. Aqueles 3 passinhos para trás. Para trás e tal. Pé de apoio do lado da bola. É verdade. Então isso tudo foi importante. Cabecei também. Porque é o que eu digo, uma coisa complementa a outra. Eu tive, nesses 2 grandes times que eu joguei, eu tive Orlando de um lado e Marco Antônio do outro. 2 exímios laterais. Lateral, o cruzamento desse cara era 51% o gol. Então, se você não fizesse, tomava bronca. É verdade. E depois, até em 86, 87, era Paulo Roberto Mazinho. Então, também cruzavam bem. Então, e fora os outros jogadores de meio, que era realmente fantástico. Então, eu tive um aproveitamento muito bom, mas tive o apoio de todos e sozinho, com certeza, não chegaria a essa marca. Que hoje, por exemplo, eu parei de jogar 92 você parou. Acho que são 93, né? A tua despedida é em 93. 24 anos. 23 anos. 23 anos. E hoje ainda continuo com a marca de maior artilheiro do campeonato. Uns falam ponto corrido, outro ponto não sei o quê. Então, na gol, história do Campeonato Brasileiro, quem brocou 190 vezes... Até vi essa semana lá, na entrega da premiação, falou de todo mundo e não falou do principal artilheiro. Você é o concurso. Deve ser, né? Olha aqui, quando você parou, você entrou no lado político, né, no legislativo, enfim, e depois você entrou na política do seu clube de coração, com 2 mandatos. Um primeiro com sucesso dentro de campo e o segundo com o torcedor misturando o ídolo com o presidente. Como é que você viu o teu período no Vasco da Gama, assim, fazendo uma análise dos 6 anos? Arrependimentos, erros e acertos? Faria de novo? O que aconteceu, vamos dizer, no primeiro momento, o Vasco buscava uma mudança, né, institucional na relação, principalmente na relação entre as pessoas, né? E já existia um grupo, né, que estava ali dentro, fazendo um trabalho já há algum tempo, tentando e não conseguindo. Então, o meu nome foi cogitado, foi falado, eu entendi que a proposta deles também era boa, e aí fomos e conseguimos ganhar a eleição. O primeiro ano foi um desafio muito grande, como todo clube, e aí não é só o Vasco, todos os grandes clubes têm essa dificuldade, até financeira, porque não é uma coisa daquele ano ou do ano anterior, de 2, 3, são 10, 20 anos. Algo acumulado. Entendeu? Acumulado. Mas o desafio foi grande, eu achei interessante que teve um grupo que ajudou naquele primeiro momento, acho que 2009, 2010, 2011, nós conseguimos ajustar algumas coisas, fazer, para mim, o melhor time do Vasco nesse período de 2011, que ganhou a Copa do Brasil, que hoje quase foi campeão brasileiro. E só não foi porque mostrou-se também que houve erro e falhas técnicas da parte da arbitragem.
né, de interpretação e tal, essa coisa toda. Mas o time de 2011 foi realmente um time fantástico. Se hoje você pegar o Campeonato Brasileiro, Palmeiras foi campeão, as grandes equipes, e se você juntar essa equipe, todos eles, Fernando Praz, Fagner, Dedé, Diego Souza. Martim Silva, Diego... Não, Martim vem depois, né? Martim Não. vem numa sequência para frente. Se juntar os dois times, você diz? Faz um timaço, hein? ele já estava... veio, acho que veio depois. Vem Mas depois. Alexandre. o time era realmente... Nessa época, acho que o Rômulo ainda estava no Vasco. Rômulo ainda estava. Alain. Pô, então, um time realmente fantástico. O que aconteceu foi que, nesse primeiro período, houve essa integração, todo mundo buscou e tal, tinha essa coisa da oposição, que faz parte dentro de qualquer clube. E você está me perguntando se eu me arrependo e tal, em parte sim, só me arrependo do segundo mandato. Porque, na realidade, acho que eu fui na contramão dos interesses das pessoas, que até parte da minha diretoria, que eles queriam fazer uma aliança, todo mundo junto, dentro do processo, um lado e outro e tal, e eu não consegui entender isso. Né? Você luta por muito tempo para ocupar um espaço, quando você ocupa um espaço que tenta melhorar, evoluir, e faz um trabalho legal. E aí, Fábio, eu acho que para mim a coisa mais importante dentro de tudo isso não foi só o aspecto financeiro, que eu acho que ficou um período sem ter patrocínio, nós conseguimos patrocínio, fomos em Brasília várias vezes para tentar negociar, renegociar esse negócio da dívida do Vasco. E o que eu senti que o grande problema foi o segundo mandato, porque eu tive dificuldades do meu grupo, né, que entendeu como... E foi uma coisa que 2 meses antes de terminar o mandato que veio essa situação, de reunir todo mundo, a oposição, situação, algumas pessoas, nem todo mundo, mas as pessoas estavam ali. Eu entendi que, naquele momento não cabia. Se eu sair naquele momento, eu acho que seria... Esse foi o time que... Não digo que errei, né? Acho que foi o time... Uma leitura que você não que eu fez. achava que no segundo momento poderia ser melhor, e no segundo momento foi pior, porque as pessoas que estavam do meu lado, muitas delas saíram dentro do processo, a oposição continuou ali, né, e você tem um dia a dia uma dificuldade muito grande de não só tocar o clube, mas conviver com esse tipo de coisa. Esse é meu maior arrependimento, entendeu? Voltaria? Com relação a isso. Não voltaria. Não voltaria porque foi um desgaste muito grande. E eu sou uma pessoa simples. Eu sou uma pessoa que você pode falar, o Roberto foi incompetente na administração. Essa administração de 2000 até 2011, o Vasco teve até o reconhecimento da melhor administração de um clube. Né? Então, alguma coisa foi feita de positivo. O que aconteceu foi a engrenagem não continuar, e aí sim, acho que é onde eu errei dentro do processo, porque entendia que poderia sim juntar e unir algumas pessoas, mas não dentro de um processo que, ao longo de não sei quantos anos, se lutou para se ter um espaço para tocar de uma forma a administração, de relacionar e ter uma relação maior com o torcedor, de respeito, de troca com a imprensa, no modo geral. Entendeu? Eu sei que o regime é presidencialista, mas você tem que saber a sua posição e se relacionar bem e, ao mesmo tempo, de respeitar o espaço das pessoas. Então, isso foi, para mim, eu acho que, além do desafio, foi o meu grande problema, que as pessoas não entenderam isso no segundo momento, e que uma coisa que faz parte da vida da gente, eu também sou, você é, essa coisa da vaidade, né, que muitas das vezes ela interfere um pouco nesse processo. E dentro de clube isso é muito forte. Infelizmente foi o que aconteceu. Eu não pude dar sequência dentro daquilo que eu entendia, e que se eu tivesse, vamos ver, olha, cumpri a minha etapa, 2011, estou saindo, entra uma outra diretoria, ou se estava junto ou não, quem ia estar,
eu realmente não teria o desgaste que tive no segundo mandato. Olha aqui, o Dentro ou Fora de hoje foi especial. Eu conversei com o maior ídolo do Vasco da Gama, o maior artilheiro do Campeonato Brasileiro. A gente está falando de 20 anos dessa carreira. Foram 6 como presidente. Sei que vai ter muita gente, mas ele ajudou a volta do atual presidente, pavimentou o caminho. Cada um faz o julgamento, mas eu entrevistei o maior artilheiro do Vasco. Mas até ídolo. aproveitando isso, não tem essa relação, tem uma relação de respeito a ele e a qualquer outra pessoa, a você e a qualquer outro cidadão e ao torcedor do Vasco. Não me permitia nada que não fosse as coisas legais de interesse do Vasco. Posso estar errado numa situação ou outra, mas uma coisa, o torcedor, você torcedor do Vasco, pode ter certeza. Respeitei do meu período de 14 anos até o dia de hoje. A instituição Vasco da Gama está acima do Roberto e acima de qualquer outra pessoa. Posso não ter acertado como você gostaria num todo, mas desrespeitar ou usar a instituição, eu acho que eu até fui usado num período e entendia isso. Mas respeitei a instituição, não tive nenhuma vantagem com relação a isso, só em parte desgastei um pouco a minha imagem, mas você pode ter certeza de que o respeito ao Clube de Regatas Vasco da Gama vai existir sempre. E torno a dizer, nunca usei o Vasco para qualquer coisa que não fosse elevar e botar o nome do Vasco lá em cima. Um clube de futebol é feito de ídolos. E aqui está um representante do Clube de Regatas Vasco da Gama. Mais uma vez, muito obrigado pelo carinho, Roberto. Desculpa aí falar um. Parabéns pela sua brilhante história. Todo mundo erra, todo mundo acerta. Você curtiu? Se inscreve no canal. Você é o maior artilheiro do Campeonato Brasileiro. Maior artilheiro da história do Vasco. Maior artilheiro da história do Vasco de São O Januário. maior jogador que vestiu a camisa do Vasco. Mas, aliás, Rogério Ceni, Pelé e Roberto Dinamite, os únicos que ultrapassaram 1000 jogos com a camisa de um mesmo clube. Eu tô falando porque é bom falar as coisas claro. boas também, né? Só falar coisa ruim. E esse sorriso que a gente sempre acompanhou. Um abraço para você. Valeu. Tchau. Um abraço.